Boa tarde, meus amados irmãos, componentes da mais esse encontro de casais. Eu venho aqui e tenho a honrosa alegria, de estar aqui entrevistando um grande amigo, de longa data e também um urologista renomado aqui na cidade de Campinas, Dr. Eduardo Polato. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Dr. Eduardo Polato vai estar conversando com a gente, falando um pouco mais das doenças urológicas que afetam o homem e quais são as suas consequências para a vida do casal. Quais são os distúrbios que mais acometem os homens e quais aqueles que podem prejudicar não somente a vida do homem, mas também a vida do casal como um todo. Eu quero fazer aqui uma breve apresentação. Dr. Eduardo Polato, ele é formado em 1986, já tem praticamente 40 anos de atuação no ramo da urologia. Ele tem o seu consultório aqui em Campinas. Depois, no final do vídeo, a gente vai estar divulgando, obviamente com a liberação do Dr. Polato, o seu endereço, bem como também os telefones de contato, para que todos os irmãos que estiverem necessitados puderem, depois precisando, estar entrando obviamente em contato com o Dr. Eduardo Polato. Ele é formado na faculdade da PUC aqui na cidade de Campinas mesmo, e fez a sua residência no Hospital Albert Sabin, bem como na clínica urológica que continha esse mesmo hospital. E atualmente ele é membro da Sociedade Brasileira de Urologia e ele vai estar conosco mais uma vez aqui nesse nosso próximo encontro de casais que estará sendo acontecido aqui na cidade de Serra Negra. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Doutor Eduardo Polato, quanto tempo que não nos falamos? Exatamente. Vamos estar falando então, e falando um pouquinho mais a respeito dessa especialidade tão importante que a gente, quando a gente lida com casais, então a gente precisa de orientações de quem é a prata da casa e quem conhece do assunto. Sim. Então seria interessante a gente estar comentando em relação das doenças que fazem parte do homem, mas que podem afetar diretamente ou indiretamente a vida do casal. Então seria interessante a gente começar falando a respeito, acho que o senhor pode falar melhor que a gente, qual é a doença mais prevalente da urologia. É o câncer de próstata, não é? O que seria, Eduardo? Olha, é difícil hoje quantificar, porque vem muito pulverizado, as queixas no geral. Mas vamos colocar numa ordem, mais ou menos, do que seria mais precioso para se cuidar do homem. Perfeito. Então, o homem, ele é a vítima do câncer de próstata. Lógico, a mulher não é, porque ela não tem próstata. Exatamente. Né? E é uma patologia que ela costuma ocorrer na faixa além dos 40 anos. Não necessariamente você tem pacientes com menos idade que vêm apresentar o câncer de próstata. Eu já tive vários, com 35, 30 anos, que já apresentaram câncer de próstata. Quanto mais se tem um componente familiar. Componente familiar, o que é isso? Sim, é o pai, irmãos do pai, portanto tios, sempre o lado paterno. Ok. Lado paterno. Certo. E avós também, Então quer dizer que isso tem uma incidência em proporções que é bem significativa. Perfeito. Então quando se tem qualquer tipo de antecedentes familiares, conforme nós chamamos, então convence e é de boa prática que se comece a fazer até na faixa dos 38, 39 anos, comece a fazer precocemente os exames. O que se tinha muito medo nos exames de próstata era o famoso dedão, É o famoso Nossa, toque, o toque, o exame de toque, aquilo é um negócio que realmente afugentava o paciente do
dos ambulatórios, dos consultórios e tudo mais, mas atualmente, lógico, a medicina evoluiu. Perfeito. Começaram-se há décadas atrás a se fazer o ultrassom, mas ele era muito precário. O ultrassom ele tem essa utilidade, mas atualmente para a região prostática ele era muito precário. E porque ele tinha que ser feito da maneira transretal. Sim. E a peça que se fazia introduzindo no ânus do paciente, no reto do paciente, era uma peça muito grossa. Então aquilo que era o exame só nunca mais você viu o paciente, porque realmente traumatizava, era um negócio bárbaro. Tá. Então, com o tempo, eles foram diminuindo o transdutor, que é o nome dessa peça, mas continuava a ser um exame extremamente vazio, chato e tudo mais. Aí, com o tempo, eles passaram a fazê-lo por via suprapúbica, ou seja, avaliando-se por cima ali da região do púbis, abaixo do umbigo, e acima da base do pênis, começaram a se fazer esse exame por lá. Obteve-se durante um bom período um resultado até que satisfatório. Mas mesmo assim ficava um pouco aquém. Você não conseguia ter aquela fidedignidade que se esperava de um bom exame. Passaram-se então a fazer as tomografias, não funcionou de maneira nenhuma. Até que hoje utiliza-se o que? A tomografia multiparamétrica de próstata. É um exame Gold, ou seja, ouro, padrão mesmo, é um exame fenomenal, fantástico. Inclusive os radiologistas são os que mandam nessa área de imagens, né? São os radiologistas que vêm todos os tipos de imagens, tomografia, ultrassom, raio-x, tudo, ressonância. Eles criaram ali um protocolo que se chama PIRADS. Esse protocolo ele vai de 1, 2, 3, 4 e 5. Certo. Quem tem 1 e 2 está dentro da tranquilidade. O 3, uma margem leve suspeito, o 4 é bem suspeito, o 5 está ferrado. Tá? Graças a Deus eu tenho pego uma incidência muito grande de 1 e 2, eu fico muito satisfeito com isso. Perfeito. Então ali ela quantifica o peso da próstata, ela te dá esse exame te dá uma noção de próstata em 10D, não é nem 3D, em 10D. É algo fantástico o exame, realmente. Então ele te dá realmente ali um visual, uma performance no exame que é fenomenal. Então hoje eu só uso a ressonância multiparamétrica de próstata para avaliação de câncer. Como é um exame que eu faço de rotina, então vem um paciente aqui, já entrando numa outra patologia que é coligada, que se chama HPB, que é hiperplasia benigna da próstata, que vai acometer 98% dos homens, tá? Perfeito. Não dá para se achar que vai ficar livre dela, porque é do homem. Entendi. Tá? Então, ela também é muito utilizada. Agora, voltando um pouquinho ao câncer de próstata. Perfeito. Durante muito tempo, analisava-se, até hoje não se sabe por que, de onde vem a etiologia. A etiologia é a origem do câncer de próstata. Mas eles pegaram por parâmetros os japoneses. Certo. Os japoneses? Mas por que os japoneses? Não, porque os japoneses eles são oriundos de um país com uma dieta muito regrada, muito à base de alimentos naturais, muito peixe, etc. Então, quando houve uma migração muito grande de japoneses para a América do Norte, no caso dos Estados Unidos, eles começaram a descobrir os bifões, os bifes, os steaks. Aumentou assustadoramente a incidência de câncer de próstata no japonês. Ou seja, a ingesta de proteína animal, acredito eu que ainda é off-label, não tem nenhum estudo, mas pela incidência prática do dia a dia, não tinha, de repente passa a ter, porque até então esse troféu de maior incidência de câncer de próstata pertencia ao negro africano. Por quê? Porque qual que era a dieta deles? Era raiz ou carne de caça. Certo. Tá? Raiz ou carne de caça. Então ali a ingesta também continua de proteína animal, carne vermelha. Então
gerava esse aumento do câncer de próstata. Perfeito. Tá? Agora, na HPB, que é a hiperplasia benigna da próstata, eu estou falando das duas Certo. conjuntamente, que elas são muito coligadas. Não tem assim. como a gente separar. Eu não tenho, Que os ambos sintomas são, são muito similares. Certo, perfeito. A HPB em si, ela começa a crescer, a próstata do homem ela começa a crescer a partir dos 35 anos de idade. Tá. Cresce 2 graminhas, o padrão é em torno de 20 gramas, por aí, tá? Até 30, tolerável, então ela fica nesse padrão, Tá. dentro da normalidade. Então ela começa a crescer a partir lá dos seus 35, 30 anos, 2 graminhas por ano. Perfeito. Não é todo, não são todos, Não são todos. tá? Então ela começa a crescer ali, devagarzinho, até chegar a aberrações de 120, 130 gramas. Tipo, quase, praticamente 4 vezes mais Isso. o valor da normalidade. E como aqui nós temos no caso aqui uma próstata, Olha um só. simulacro, né? Dá. De uma próstata, Certo. que o que acontece? Ela está localizada, não sei se a câmera pega aqui ou não. Aqui. Vou dar um foco lá. Pega. Uhum. Vamos lá. Conseguiu? A próstata está aqui na base da bexiga, tá? Certo. Então o que acontece? Qual que é a função dela? Fazer a produção do líquido seminal, né? Líquido seminal. Então aquele líquido branco que é eliminado durante uma ejaculação é produzido aqui, na próstata. Na próxima. Então ela está localizada aqui na base da bexiga, tá? E a uretra passa por dentro dela até a sua desembocadura no meio externo, passa pelo pênis todo. Tá. Então essa porção da uretra aqui é chamada de porção prostática, a uretra prostática, certo? Então o que acontece? Durante a HPB, o acometimento PDP-plasia benigna da próstata, Tá. ela começa a crescer primeiro nessas células periuretrais. Em volta. Ou seja, pegando aqui uma próstata, um simulacro que eu tenho aqui de próstata, Perfeito. opa, tira-se a próstata aqui, então o que acontece? Ela vai fechando É assim. a passagem da urina. Da urina. Porque começa a crescer e com isso aí ela se dilata também. Perfeito. Então ela aumenta as suas dimensões externas. Tá. E a bexiga, ela tenta fazer força para eliminar. Tentando vencer essa barreira. A bexiga não é um órgão rígido, né? Um órgão rígido ainda. Um órgão muscular, né? Ainda. É. Você vira e cai a urina. Não, Tá. ela começa a se contrair, porque ela é um entramanhado de fibras musculares, que né? começa a se contrair de cima para baixo e empurrando então a urina pela base. Mas chega aqui e ela encontra uma obstrução. Perfeito. Então ela tenta uma próstata grande, obstruída, o diâmetro da luz, o uretral está menor. Então vai tentando com o tempo. O que acontece? Além do paciente ficar urinando fino, jato fraco, e com aquela sensação de urinar constante, por quê? Porque a bexiga está sempre cheia, não consegue esvaziar. Esvaziamento. E com o passar do tempo, o paciente não liga, não vai atrás, não faz os seus preventivos, essa bexiga fica dura, igual aquelas cabaças do Nordeste que vem, que você usa ali para colocar água. Aí fica durinha igual e não volta mais. Entendi. Não tem recurso. Seria um processo de fibrose? Não é fibrose, é uma hipertrofia da parede muscular vesical. Um músculo extremamente rígido. Isso, ficou bombadona. Ficou bombada. Tá, a bexiga fica bombada e não consegue mais fazer a sua contração. Tá. Então, basicamente, é esse aqui que é o acometimento da hiperplasia. É isso que ocorre. Perfeito. O paciente acorda à noite 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Aqui o paciente vai acordar 10 vezes à noite. Perfeito. É um absurdo. Está andando, dá aquela urgência miccional, ele tem que correr para poder urinar, porque senão ele urina na própria roupa. E assim vai. E o que justifica ele urinar bastante seria a posição ao deitar que a próstata fica, é isso? Não necessariamente. E durante a Não. noite o seu fluxo urinário aumenta. Ah, tá. Entendi. É porque o retorno para os rins aumenta. Né? Exatamente. Perfeito. Então aí o que acontece? Ele vai ter
Durante o dia ele está mais atento, mais Isso. acordado, ele vai mais ao banheiro, porque ele nem sente que ele está indo tanto ao banheiro. Exato. Sente, mas não tanto. Não percebe À noite, tanto. ele tem que acordar para ele ir. Isso fica incomodando. Né? Existe tratamento? Existe sim, que são medicamentos que fazem com que melhora-se o fluxo, relaxando um pouquinho ali aquela porção prostática da uretra, né? Relaxa lá, então a urina sai um pouco, mas não mexe em tamanho. Tá. Ele só vai relaxar mais a próstata. Tá. Mas existem também remédios para diminuir. Que ele tem esse relaxador de uretra, vamos chamar assim, Sim. e um que também trabalha fazendo com que ela regrida no tamanho dela. No tamanho total, perfeito. E funciona. Tá. Já tem mais de 30 anos que existem esses medicamentos, eles funcionam. Tá. No câncer de próstata também. Tá. Existem modalidades de tratamento, uma vez confirmado o diagnóstico, que é feito através de biópsias e tudo mais, o levantamento do indivíduo inteiro através de cintilografia renal, tomografias e tudo mais. Então ali você posiciona o paciente onde é que ele está. Se é um acometimento só a nível de próstata, então é uma conduta. Se é um acometimento que já extravasou, saiu do limite da próstata e foi, no caso, para ossos, bacia, etc., ou seja, as famosas metástases, aí a coisa é um pouco mais complicada. Tá? E optam, é a vontade do paciente e do médico que discute em si qual a conduta. Tá. Seria retirar-se a próstata, fazer a prostatectomia radical, mas é uma cirurgia que eu acho assim, cruente, né? mutilante. Pode ser feita por robô, por mãos, etc. Vai mutilar do mesmo jeito. E ela tem danosos efeitos colaterais, entre eles a impotência. Isso é uma coisa que pode acontecer. Não, ou ele vai acontece acontecer de regra. De regra. De regra, porque tem uma Tá. terminação nervosa, principalmente a esquerda da próstata. Tá. Toda vez que você retira a próstata cirurgicamente, ocorre a lesão disso. Dizer que não, mentira. Não vai acontecer. É mentira. Tem coleguinhas que falam que Infelizmente, não acho que é para alegrar o paciente, para Claro. deixá-lo menos deprimido. mas não volta infelizmente mais. isso não acontece. Entendi. Retira-se então a próstata aqui, emenda-se a uretra direto na bexiga, Tá. e tem também esse risco da incontinência urinária, que é algo terrível para o paciente Não administrar. consegue controlar. Não, tem que usar europeio, então usar sonda de fole, né? Como há casos também que se ali fecha demais e tem-se o caso de retenções urinárias, tem que ficar direto usando sonda de alívio no caso. Entendi. Então, basicamente, não posso me esquecer, não existe assim quimioterapia para a próstata. Não existe. Não, existem bloqueadores hormonais que você aplica ao paciente, então o que? Bloqueia-se a testosterona, tal, tenta-se mantê-la como que restrita, né? Os hormônios, eles são os que alimentam o câncer? Olha, ou o câncer de próstata é hormônio dependente ou não? Olha, dizem que sim, que seja hormônio dependente. Tá. Como se fosse uma castração química. Você Tá. entra e bloqueia o envio de testosterona para aquela região. Tá. É um dos tratamentos. No Exatamente. caso, pacientes que são inoperáveis, Certo. e tal, não tem como você Ele fazer. faz uma terapia paliativa, então. Isso, e tem a radioterapia. A radioterapia. A radioterapia, ela Tá. tem correlata à cirurgia Perfeito. de resultados finais. Tá. Eu opto sempre que eu posso pela radioterapia. Tá. Por quê? Não podemos esquecer que o paciente tem direito à qualidade de vida. Qualidade de vida, perfeito. Pelo menos importante dizer com filho. Não fica, exatamente. Entendeu? E ele vai viver uma vida mais tranquila nesse ponto. Certo? Então, é um tipo de situação que livra mesmo o paciente, deixa o paciente numa posição mais confortável. Perfeito. E os resultados finais são bem. Porque uma vez que você fez a cirurgia, fez no paciente, você vaziou ele primeiro, muitas vezes há uma recidiva do câncer. Você vai fazer o quê com ele? Agora você vai fazer errado?
Não faz Faça sentido. antes, É, entendeu? não tem muito sentido. Mas aí é conduta. Perfeito. A minha conduta é essa. Tá. Mas aí existem todos os protocolos, os guidelines que praticamente seguem esse padrão de conduta. Você vai editar depois, né? Isso, É é. papo aberto aqui ou não? Não, pode falar. Não, que existem também interesses financeiros por trás, Tá. se fazer por um robô, etc. Tá bom. e tal, em que eu, graças a Deus, não tenho, Tá. certo? Entendi. Não trabalho nessa linha, nunca trabalhei, não será agora. Entendi. Então, o que eu sempre penso é o seguinte, tem que se ver o lado do paciente. Sempre uma boa recuperação e uma boa qualidade de vida, né? Que eu acho que isso é fundamental. Você Né? pega um paciente de 45 anos, 46 anos, você vai tirar a próstata dele, vai deixar ele impotente? É. Fazer um tratamento que seja mais adequado no geral, né? Exatamente. Olhando o paciente como um todo. Como um todo. Eu creio que, com certeza, isso é um tratamento importante, né? E como a gente sabe que o câncer de próstata hoje no homem, né? É um dos mais prevalentes, então... Então, em cima disso, importante. Rodrigo, seria interessante nós começarmos o nosso autopoliciamento Certo. a respeito da nossa dieta. Perfeito. A gente dieta à base de carne, Tá. carne vermelha, Carne vermelha. churrasco, picanha, gostoso, eu como, gosto. Tá? Mas é uma coisa que eu fiz já muitos cursos dentro da área de nutrologia, né? Que eu acho Certo. muito interessante, muito bacana. Aham. É essencial que a gente faça um controle e repense a nossa posição como comedores de carne. Perfeito. Eu creio que no conhecimento do doutor ele tem mais a ver com uma das principais incidências de câncer. Eu creio que acho que depois da hereditariedade seria o maior Seria, acho que anda lado a lado. lado a lado, né? Perfeito. Pelo dia a dia, tá? Tá, Você não puxei de livro nenhum, não. tá bom. Pelo dia a dia. É a evidência clínica do consultório, Isso. né? Prática de evidência clínica. Isso. Eu também penso assim. Então, perfeito. Eu creio que as primeiras explanações em relação ao câncer de próstata, que é muito prevalente, foi extremamente importante, também trouxe alguma elucidação para a gente em relação a isso. O terceiro, ponto de vista, terceiro tema que a gente vai abordar agora, Eduardo, seria a respeito da disfunção erétil. Porque eu creio que ela, com certeza, afeta diretamente a vida do casal. Claro O que você afeta. tem a nos falar a respeito? Olha, a disfunção erétil, qual que é a classificação da disfunção erétil? É quando o paciente, o homem, quer manter uma relação sexual, Tá. isso aí é fisiológico, normal, é o banheiro, xixi, cocô, tal, Tá. normal. Tá, E ele não consegue ter uma ereção. tá, Muitas vezes é zero de ereção, muitas vezes eu chamo de meia boca, né? Nem barro, nem tijolo, fica ali e tal. E para que se ocorra uma penetração, você tem que ter uma certa intumescência, uma rigidez do corpo cavernoso apenas para que você possa ocasionar aquela penetração. tá. Certo? E isso não ocorre. Antigamente, eu falo coisa de 30 e poucos anos atrás, observava-se muito isso em pacientes mais idosos, bem mais idosos, na faixa dos seus 70, 75 anos. E tudo bem, hoje não. Hoje vem pacientes aqui até com 24, 25 anos de idade. Eu falo, meu querido, o que está acontecendo? Você está preocupado com alguma coisa? Trabalho na empresa, como é que está? Está tudo bem e tal, você é dono, você é empregado? Não, sou empregado, mas tudo bem, tudo tranquilo. Está fazendo algum vestibular? Não, está tudo bem. De repente, fiquei assim e tal. Tudo bem. Então, faz parte do nosso inquérito médico perguntar ao paciente: você, ao acordar, você tem ereções matinais? Não tenho mais, faz tempo, então eu tenho. Ótimo, tenho, então ótimo. Tá. Então já é um bom começo. Tá. Então nós temos que separar o joio do trigo. Tá. Saber se tem um cunho psicológico ou se tem um cunho Físico. físico.
Tá. Tá? Então, para isso aí, o laboratório nos faz para saber do duplo físico, dosagem de hormônios, etc., uma gama de hormônios que são avaliados. E voltamos então para o cunho psicológico. Tá. O homem, principalmente a nível Brasil, ele vive numa, como eu diria para você, uma cultura. Uma cultura Sou infalível. machista, uma cultura Sim, eu sou infalível. que não tem. Então, às vezes naquele dia você pode ter tido lá uma discussão com o teu chefe, com a tua gerente de banco, ameaçar cortar o teu especial, você está devedor nele até a tampa. Pô, aquilo te deixou num pavor, num clima que você não tem clima para mais nada. Tá. Aí chega em casa, a patroa cria um clima para ter lá um desenlace lá, amoroso naquela noite, e você não consegue. Tá. Ah, Aí complica, cara. aí que Aí a casa acontece? cai. Você guarda esse, entre aspas, É. fracasso com você, Aham. vai tomar seu banho gelado, ou morninho, né? Aí você, então o fracasso está com você Tá ali. ali, né? Aí depois, no dia seguinte, você está encanado, você está encucado. 70 de novo, Aham. e o fracasso entra primeiro. Você já entra no Você já está com Você dois, já entra no você jogo tá perdendo já de- está de perdendo. 1-0. Aí você está com 2 fracassos ali, É. carregando. Passa um dia, 2, você tenta de novo. Os 2 fracassos entram primeiro. É. Aí você está com 3 fracassos. Você não conseguiu 3 vezes. Aí na quarta você nem tenta. Já Estou com dor de desistiu. cabeça, bem e tal. Hoje eu estou nervoso. Então o que acontece? Aquilo se tornou realmente um cunho psicológico. Tá. Você gerou uma barreira Certo. sobre o que se chama ter relações sexuais. Tá. Tá? Aí eu sempre pergunto, é natural, às vezes o homem se masturbar no banho, alguma coisa. Ah, mas nem no banho tem. Ah, não, no banho vai. Então, outro ponto positivo. Tá. Então, ali nós vamos coletando pequenas indícios ali do que possa ser, e vamos selecionando ali no nosso carrinho de compras, né? Certo. Para chegar ao diagnóstico correto. É a hora da verdade, pedimos os exames. Existem vários exames, né? Existem exames desde da indução direta de uma ereção através de drogas cavernativas, né? Que a gente usa para poder promover uma ereção aí monitorizada, cada X minutos para lá, ver, mede-se o comprimento de pênis e tudo mais, tal, mas então isso aí é bem monitorizado. O paciente sai, dá uma volta na cidade, dá uma volta 2 horas, depois fala, nossa, doutor, isso aqui é maravilhoso. Ficou em ereção 2 horas, tá? Falei, ótimo, não mais que isso, tá? Mas então tudo bem. É outra performance de medicamentos. Enquanto que aguardamos os exames, vai vir lá testosterona, FSH, LH, prolactina, uma penca de exames danados que eu peço, Tá. a bateria bem completa, e ali muitas vezes encontramos ali uma discrepância entre os valores mínimos e o esperado dentro de um paciente de 25, 30 anos, e vamos falar livre de testosterona. Tá. Tá? Aí esse é um procedimento que já entrando já no tópico de hormonoterapia, pratica-se então uma reposição. Tá. Não é aquela reposição de academia de ginástica, o cara só toma lá Ele quer aumentar a performance. aumentar a performance muscular e tudo mais. Não é só para isso, porque a testosterona não serve só para a esfera sexual, ela mexe em tudo, inclusive disposição, sono, até diabetes, ela mexe bastante também, ajuda a controles, intelecto, é fantástico. Tá? Ela já um dia já foi proscrita em relação à próstata, não é mais. Não é mais. Tá? Vê-se na testosterona hoje um fator até protetivo Da próstata. da próstata. Porque a diminuição vai Por que aumentar a que o hiperplasia. jovem não tem câncer de próstata? Por causa do nível Pelo hormonal. nível de testosterona alto. Então, Mas foi um tabu que foi mudado. Então. foi mudado, era tabu realmente.
Então, em cima disso aí, nós entramos com a terapia de reposição hormonal, que inclui alguns medicamentos especiais que induzem o testículo a produzir também, né? Tá. Porque senão ele cruza os braços lá e fica esperando, para que eu vou produzir? Está entrando, fica quietinho ali, testosterona ele para de produzir, e como o testículo tem dupla função, além de testosterona, ele produz espermatozoides. Então o indivíduo fica estéril. Então esse seria diminui o volume e ele fica estéril. Então, basicamente, que a terapia de reposição ajuda bastante. Hoje nós temos injetável trimestral, temos a cada 20 dias uma ampola, é sempre meio desconfortável. Tá. Temos ela por meio de gel. Gel, que é extremamente fácil de aplicar, né? Temos... Fácil de retirar também, quando o nível está alto, né? Mas tem uns inconvenientes, poder abraçar a esposa, que ela pode encostar até a transferência. Tem alguns inconvenientes. Mas se é um paciente seguro, eu normalmente começo com em gel. Tá. Aí já... Faço aí um mês. Foi tudo bem, tranquilo, não teve nada tal, eu passo para injetável trimestral. Tá. Fantástico. Fica... É fenomenal. O efeito é... Tudo, o paciente fica ativo, aquele... Sentei na minha poltrona para assistir um filme agora às 8 horas. Passou 5 minutos do filme, eu fui acordar meia-noite, porque eu dormi e nem vi. Entendi. Então aquela preguiça, aquela moleza, aquela indisposição, vontade de nada fazer, vai embora. Vai embora. Por quê? A testosterona ela age assim. O que é o hormônio? São pequenas doses de substâncias que agem no corpo todo de uma maneira... Cérebro, corpo, músculo, tudo, órgão genital, tudo, o corpo, tudo, muda tudo. Então, quer dizer, eu sou fã, eu faço terapia de reposição hormonal já há 20 anos. Perfeito, que legal. E nesses pacientes mais jovens, Eduardo, você tem visto alguma doença física que pode acometê-los, uma malformação, alguma coisa? O paciente mais jovem tem sim. Qual seria a causa física no paciente jovem? Normalmente são pacientes hipogonáticos, né? Que já nasceram com deficiência testicular. Testicular. Então, os pacientes hipogonáticos, aí eles vão requerer também que se faça uma reposição, porque eles não produzem. Testosterona, 99% do hormônio é produzido no testículo e 1% da hipófise. Então isso aí esquece, eles não vão produzir mesmo testosterona de maneira nenhuma. Espermatozoide também não, pelo jeito. Não são estéreis. Que aí seria esterilidade mesmo. Ele só teria o hormônio, mas não a produção de espermatozoide. Então, muitas vezes é zero testosterona. Zero testosterona. Eu não sei como ele desenvolve até na fase, é tudo com caracteres masculinos. Masculinos ainda, entendi. E depois nós temos aquelas síndromes, né? Não, tem outras. Tem, muitas vezes, o exame de dosagem de prolactina, que se encontra na dosagem hormonal dentro de um todo. A prolactina é um hormônio puramente feminino, responsável pela lactação. Isso. Né? Mas que no homem, quando se altera um pouquinho de nada, ele começa a dar distúrbios. Mas existem medicamentos que você vai lá e controla, como alguns tumorzinhos que dão a nível cerebral, pequenininhos, são benignos. Que pegam aquele centro dos hormônios que é a hipófise, né? Não, tem eu chamo-se prolactinoma, se não me engano é hipófise. É na hipófise, Aí você vai lá, toma o remédio, aí ele regride. Perfeito. Acho que nesses quase 40 anos meus aí, eu mandei operar 2. Foram poucos casos. Universo menor. Bem restrito. E já no paciente de mais idade, nós teríamos então, além das causas hormonais, né, que aí com certeza seria o declínio, né, da produção hormonal. Diabetes também. Diabetes é fundamental, porque a diabetes ela produz um açúcar, ou seja, um substrato do açúcar chamado sorbitol. Esse aí ele vai entupindo tudo quanto é vasinho que encontra. Isso. Isso que entope lá, disseminações nervosas, o cara tem que cortar o dedinho do pé, cortar o pé, cortar acima do joelho, abaixo do joelho, assim vai até. Então quer dizer que esses distúrbios hemodinâmicos que ocorrem no paciente de razão de diabetes ocorrem no pênis também. No pênis também. Ele vai ter esses tipos de distúrbio. Tá?
Então, uma das partes do tratamento é sempre passar um veno protetor. Tá. Sempre passar um veno protetor, porque isso protege todo o aparato que tem ali venoso e tanto arterial também. Perfeito. E nós temos também o efeito do diabetes na inervação também. Sim. Porque nós temos o sistema autônomo, né? Que é aquela ereção via reflexo que acontece quando o homem vê, né? O homem é visual, ele tem o estímulo visual. Ele é visual, ele teria que olfativo, é tátil, é gustativo. Tá. Ele tem N fatores que induzem a ereção. Só que aí o diabetes faz bloquear, Sim. além da circulação, o autônomo. Um lá atrapalha, que gera uma falha, já mexe nos No demais. sistema total. Perfeito, cara. E mediante isso, existe uma doença que a gente até tinha comentado agora há pouco, que se chama a doença de Peyronie. Sim. O que você pode contar pra gente? A doença de Peyronie, porque o pênis, ele, abaixo da pele aqui, da externa, que recobre o pênis, existem algumas túnicas. Tá. Então, inexplicavelmente, você sabe, leva esse nome de Peyronie por causa do nome do médico francês, o Jacques Peyronie, que há muitos anos atrás, décadas, centenas de anos atrás, ele olhou lá um pênis torto e falou assim: oh, o pênis torto, tá pegado no nome para ele, doença de Peyronie. Até então, tentaram-se muitas alternativas aí para combater isso, cirurgias. Vai lá, corta, tira um pedaço, está afetado e tal, mas o pênis vai encurtando, vai ficando pequeno, aquela volta. Mas aqui Aí você opera de novo. não adianta operar então. Chega até uma hora que vai ficar um pouco. Entendi. Então, o que acontece? Tentaram aqui, uma época, eu sempre tive muito paciente com doença de Peyronie, e estavam fazendo uma pesquisa aqui à base da papaína. Papaína. A papaína tem um poder violento para emulsificar fibras proteicas e tudo mais, era muito poderosa. Ele parou, ficou no esquecimento, nunca mais falaram nada. Cheguei a mandar uns 40 pacientes para eles, mas nunca tive um retorno. Aquele ácido hialurônico não serviria? Não tem efeito nesse quesito? Que as mulheres fazem preenchimento, né? Não, pode ter ali de imediato e tal, mas depois não tem. O que se usa, eu preconizo muito o uso de. Tem um creme que ele foi desenvolvido aqui em Campinas, que ele é para tratamento de fimose, né? Que é a pele do prepúcio que ela é estreita, então se passa ali, então ela acaba glaciando aquela pele, então evita-se desfazer da cirurgia na criança. Tá. Funciona muito bem, desde que usada corretamente. Então eu preconizo sempre que o paciente use, fazendo as devidas ginásticas, né? Passando ali. E o uso da vitamina E. Vitamina E, olha só. Tem efeitos, tem estudos que falam que o efeito seria uma dose mais alta ou só nos níveis? Normalmente, só. Comercial, ela é tudo de 400 miligramas ou em torno de 800. E a necessidade diária? Diária. Tá. Durante meses. Usando um nível mais alto, tá? E a resposta tem sido boa. Tem, graças a Deus. Tá. E entro também com um veno protetor, por Tá. caso da flor da vida, um peroxídeo. É um medicamento para dilatar as vezes. Não dilatar, mas mantém sempre perto, O protegida, fluxo, tá. né? Manter os fluxos. Tá. Porque o corpo cavernoso nada mais é do que uma esponja. Uma O esponja. problema não acontece ali, acontece em volta. Em volta. Na capa da mortadela, vamos dizer assim, Exatamente. é ali que está o que ocorre. Tá. Perfeitamente. Então, eu creio que a doença de Peyronie é uma doença, né, não muito rara, mas também comum, né? na nossa prática Vamos consultória. colocar a rara, não, comum. Comum, né, Porque na ela prática chega a consultória. fazer uma alteração de curvatura, que o paciente vira um C. Então. E aí Ele não consegue ter uma tem ereção, não. Aí Obviamente consegue que isso dor. acaba com a vida do casal, né? Praticamente a vida do casal vira um inferno em relação a isso aí. Isso é muito importante, com certeza. E dentro desse universo também, para a gente terminar a nossa conversa, falando um pouquinho mais então de infertilidade, terapia
hormonal, para a gente dar aquele desfecho final? A infertilidade, ela é, não diria para você que ela é comum, mas ela ocorre com uma certa frequência, né? É aquele paciente que casado há mais de 5 anos que não tem uma gravidez positiva. Tá. Aí então ele vem aqui procurar tal, minha mulher já passou por todas as pesquisas e nada nela foi encontrado. Então o que eu faço? Eu passo então a pesquisar. Tá. Aí nessa pesquisa entra o ultrassom escrotal com Doppler, entra a medida de exames, o próprio espermograma, que é feito com no mínimo 3 dias de abstinência sexual, sem qualquer tipo de ejaculação, e aí é feita então a análise posterior. Supondo-se que esteja com os hormônios todos em ordem, então vamos avaliar o espermograma, tem lá alguma alteração de quantidade, velocidade, concentração por ml e tudo mais, móveis, imóveis. Aí vence então no caso do espermograma, o ultrassom em si, normalmente detecta a presença de uma varicocele, ou bilateral, mais comum é a esquerda, por causa da desembocadura da via renal. Tá. Então ali se encontra então uma varicocele. Porque os homens que têm o escroto nunca se perguntaram por que é pendurado. Você nunca se perguntou. É verdade. Mas por que é pendurado? Por que é? Para levar chute, briga, bolada no futebol de salão, cair no cano da bicicleta? Não. Tem um motivo. Porque até uma certa fase embrionária, o homem e a mulher são iguais. Perfeito. Então depois, quando vem um impulso hormonal, que transforma a mulher em mulher, um homem em homem, então começa o quê? A mulher está tendo o desenvolvimento da vagina, grandes lábios e tal, os ovários ficam retidos onde tem que ficar, e o homem começa o quê? Onde são os grandes lábios, eles começam a crescer. E lá na frente eles se juntam. Fica até um risco no meio. Isso. Chama-se RAF mediana. Aquela pele interna que reveste a vagina, ela vai revestindo por dentro o escroto inteirinho. Chama-se as túnicas vaginais. Tá. E aí vem a decídua do testículo. Seriam os ovários da mulher que eles começam a descer. Eles passam pelo canal inguinal, junto com artérias, veias, canal deferente e tudo mais, e vão lá e se alojam no testículo. Ficam lá. Em volta deles cria-se uma teia circulatória. O que faz essa teia circulatória? É que dá um trocador de calor. Entra sangue frio, sai sangue quente. Mantendo-se o quê? O testículo sempre a uma temperatura inferior ao corpo, em torno de até 4 graus chega a ser. Abaixo do corpo. Abaixo da temperatura do corpo. Então, é que note-se os homens que quando está verão ele dependura, e quando está inverno ele sobe. Com o advento da cueca Zorba, na época saiu, creio que uns 40 anos atrás, né? O que ela fazia? Subia tudo. Houve um decréscimo a nível de população mundial. Perfeito, por causa da cueca. Por causa do tipo de cueca. No tempo dos nossos antepassados, tinham 12, 13, 14 filhos, porque era tudo samba canção, a fertilidade era ambulante ali, né? Você vê. Era à vontade. Você vê como a roupa íntima pode influenciar até mesmo na fertilidade do homem. Você vê que é um fator interessante. Aí corrige-se, tem tratamento medicamentoso para se corrigir, porque por que passou as veias são tão importantes ali? Porque criam-se dilatações. Por levantar peso, jogar. Eu tive, na minha adolescência, eu jogava basquete. Então, aquela subida e descida, pressão abdominal, empurra, tudo tal, dilataram aquelas veias. Você tem no complexo, plexo pampiniforme. Ali dilatou, criou-se varizes, que são varicocele. Então eu tratei, não operei. Tratei medicamentosamente,
Resolveu, já tive meus filhos, que até minha neta hoje, Graças a Deus. E já até fiz minha vasectomia, Tá. 29 anos atrás. Então está tudo bem, tudo tranquilo. Então, basicamente, de infertilidade é isso. Existem medicamentos, drogas que a gente usa para induzir a produção de espermatozoides, fazer com que recupere as suas funções, né? Existe algum medicamento hoje no mercado que melhora a qualidade dos espermatozoides? Porque nós sabemos que a fertilidade também tem a ver com isso. Sim. Às vezes não adianta ter o número necessário dos espermatozoides, mas eles têm que ter uma boa qualidade. E entra de novo em campo a vitamina E. Vitamina E, ela faz uma função importante. Vitamina E é a vitamina do homem. Do homem, né? Então, temos que tomar uma todos os dias, pelo menos 400 miligramas todos os dias. Bom saber. Mais uma recomendação para nossos casais. Vitamina E na dieta e na reposição diária.